Hora do João Gabriel de Lima entrar na discussão, ele que é colunista aqui do Nova Manhã, do jornal Estado de São Paulo, escritor, professor também nessa área, e o João tá aqui com a gente para ajudar a gente a entender, fazer um balanço ali das 3 manifestações que já ocorreram, contrárias e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, para a gente entender como é que fica depois delas, o que elas apontam para a gente em relação ao eleitorado, em relação às eleições. Bom dia, João. Tá tudo certo por aí, né? O WhatsApp funcionando. Tudo certo, agora voltou o WhatsApp, voltamos ao mundo, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, eu queria fazer um pouco um balanço dessas 3 manifestações, porque é interessante você ver que as 3 principais forças políticas, ou campos políticos do Brasil, se manifestaram no dia 7 de setembro, os bolsonaristas, no dia 12 de setembro, que seria um pouco essa terceira via da qual o João Dória falou, uma espécie de uns liberais antibolsonaristas que pediram impeachment. E agora, no sábado 2 de outubro, foi a manifestação da esquerda. Eu acho que vale a pena comparar as 3, não apenas em relação ao tamanho, né, mas também ao conteúdo e ao significado, porque já há pesquisa acadêmica sobre isso, é bem interessante. Bom, em relação só ao tamanho das manifestações, aí é inegável a gente reconhecer que a maior manifestação foi a dos bolsonaristas e de longe. Embora não tenha uma contagem oficial, como tinha antigamente, do número de pessoas que participam das manifestações, pegando só um dado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a manifestação dos bolsonaristas no dia 7 de setembro teve 120 mil pessoas na Avenida Paulista. Nem a manifestação dos liberais, nem a manifestação de esquerda chegaram perto disso. Ficaram numa ordem de grandeza de 10 mil pessoas dentro da mesma medição. Então, as manifestações bolsonaristas foram muito maiores. Isso mostra, claro, tem uma questão que a gente tem que relativizar, que houve apoio do governo, houve apoio de empresários amigos do presidente Bolsonaro para colocar ônibus à disposição de pessoas do interior de São Paulo que queriam vir para a Avenida Paulista, mas é inegável que o presidente Bolsonaro tem um grande poder de mobilização e de levar a gente para a rua. Agora, e as outras manifestações? O que a gente tem em relação às manifestações antibolsonaristas? A gente tem uma coisa interessante que é uma total divisão dentro delas. E dentro das correntes que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o Dória acabou de falar que quer unir a terceira via, unir todo mundo e tal. Mas está todo mundo dividido e a gente tem dados científicos. Tem um sociólogo da USP, excelente sociólogo, o professor Pablo Hortelado, ele tem estudado desde 2013 manifestações, ele vai lá e faz pesquisa. E essas pesquisas, elas deram o seguinte: a esquerda rejeita os liberais rejeitam a esquerda, no seguinte sentido: eles não gostariam de se manifestar juntos e não iriam se manifestar juntos, tanto que fizeram as manifestações separadas. Mas é uma rejeição grande, principalmente da esquerda. Aí, 78% dos manifestantes da esquerda, que tiveram agora no dia 2 de outubro, eles não marchariam com liberais. E os liberais, 51%, não marchariam com a esquerda. O grupo da direita liberal que a esquerda mais rejeita, ou seja, não marcharia de jeito nenhum, é justamente quem organizou as manifestações de 12 de setembro, que é o MBL. E o grupo das liberais mais rejeitam é o PT. Dentro da esquerda, você tem também uma divisão. A gente viu claramente, o episódio mais comentado da manifestação do dia 2 de outubro foram as vaias até agressão ao ex-candidato Ciro Gomes, do PDT, que é um partido de centro-esquerda, que foi lá falar na manifestação e havia toda uma rivalidade entre o Ciro e o PT desde a eleição de 2018, e a questão é que esses dois grupos também não estão se entendendo. E um outro ponto interessante da manifestação também agora do sábado foi o fato de que o impeachment não foi o tema central. É bem interessante porque quando houve as manifestações contra a ex-presidente Dilma, que foram muito maiores do que todas essas manifestações somadas, a causa que unia todo mundo, todos os manifestantes, era o impeachment. Nessas manifestações antibolsonaristas, em princípio, seria o impeachment, mas não foi. A turma dos liberais, do MBL, etc., que se manifestou no dia 2 de setembro, tinha a bandeira do impeachment muito forte. A turma da esquerda, não. As alegorias, digamos assim, para usar aqui uma imagem de escola de samba, né,
que tinham na manifestação do dia 2 de outubro agora eram sobre aumento do gás, aumento do arroz, tanto que alguns colunistas falaram que era uma manifestação menos por impeachment e mais para criar um discurso de campanha de 2022, né? E aí vai a nossa conclusão. Embora o Bolsonaro ele esteja no auge da rejeição dele, ele tem a maior rejeição que ele já teve durante o mandato, 53%, a maioria dos brasileiros, ele ainda assim ele consegue levar para a rua mais gente do que a oposição. Isso é um dos motivos pelos quais ele se blinda do impeachment. Por outro lado, a oposição a ele não está unida e também não está unida em torno do impeachment. Parece que o que se desenha se a oposição não quer mais Bolsonaro no governo, ela está vendo a melhor oportunidade de tirar Bolsonaro do governo como as próximas eleições. Ou seja, ao que tudo indica, o barco deve correr até 2022 nessa grande campanha antecipada que a gente está tendo. João, esse poder de mobilização do presidente Bolsonaro, ele teria conseguido captar um sentimento que nasceu ali em 2013, com as manifestações de rua que tivemos em 2013, depois as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma. Então, ele teria ao lado dele uma parte dessas pessoas que estão acostumadas a se manifestar, acostumadas a ir para a rua? Existe um estudo acadêmico sobre esse assunto que mostra que sim, mas é apenas um pedaço pequeno desses manifestantes de 2013 que estão com o presidente Bolsonaro. Em 2013 tinha 3 grupos, um grupo meio independente, um grupo mais à direita e um grupo que pegava a antiga esquerda, de sindicatos, né? O Bolsonaro ele fala esse 1/3. Mas esse 1/3 também, estudos do próprio Pablo Hortelado mostram, esse 1/3, ele na verdade, ele só começou a se unir de verdade nas manifestações pelo impeachment da presidente Dilma. Aí sim engrossaram esses manifestantes que hoje estão com o presidente Bolsonaro. Tem uma coisa muito interessante, você falou em poder de mobilização, o analista Thomas Trauman, que faz uma newsletter para o mercado financeiro e para empresários, ele fez um levantamento essa semana muito interessante na newsletter dele, que é o poder de mobilização que tem a ver mesmo com redes sociais, WhatsApp, etc. No levantamento dele, que é feito pelos pesquisadores da FGV, é incrível como, tirando o Twitter, onde você tem um equilíbrio entre os candidatos, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe dele de redes sociais é muito, muito, muito maior e muito mais relevante do que a de qualquer outro candidato. Se há alguém que sabe usar redes sociais a seu favor, é o presidente Bolsonaro e as pessoas que trabalham com isso junto a ele, liderados pelo filho dele, Carlos Bolsonaro. Então, muito do poder de mobilização dele tem a ver com redes sociais. Por isso que, inclusive, o apagão de ontem teve uma tremenda repercussão dentro das redes bolsonaristas, porque é ali que reside muito da força de mobilização do presidente. João Gabriel de Lima, contando pra gente qual é o jogo da política toda semana aqui no Nova Manhã. Obrigado, João. Boa semana para você. Até terça que vem. Eu que agradeço. Boa semana, Adriana. Boa semana, Alves.